Oi, pessoal, aqui é Sabrina falando. Vamos ver hoje um conceito importante na literatura, o conceito de intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto é influenciado por outro texto e faz referência, menciona ou cita outro texto. É o encontro ou diálogo entre dois ou mais textos, sejam eles verbais ou não verbais, que é quando é uma imagem. Essa menção, essa referência pode ser de uma frase, de um fragmento, pode citar nomes de personagem, título de obra, pode ser a reprodução de uma imagem, pode ser uma repetição da forma de um poema, invertendo ou não o sentido do texto original. Intertextualidade, nome dado à relação que é feita quando em um outro texto é citado um texto que já existe. Entenda esse texto como os vários gêneros textuais, textos escritos como romances, contos, poesia, imagens, artes plásticas, poesia, charge, publicidade. Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos, que é quando aparece imagem e texto juntos. A intertextualidade acontecerá quando um determinado texto faz referência a outro, ou a situação, personagem, acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser implícita ou explícita. Exemplos de intertextualidade. Na canção Esmalha, do Emicida, ele cita o título, Esmalha, e o poema do poeta Alfonso de Guimarães é lido durante a música. No romance Recordações, o escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, ele faz uma referência implícita à carta de Pero Vaz de Caminha. Como que ocorre a intertextualidade nestes dois exemplos? Na canção Esmalha, Emicida repete o título e a letra do poema. A canção é uma possibilidade de abordagem social do que pode ter sido expressado pelo eu lírico. No romance Recordações, o escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto repete o nome do protagonista, Caminha, a profissão, escrivão e depois jornalista. Os dois, o Caminha real, Pero Vaz, e o Caminha fictício, Isaías, chegam ao real Brasil pela água. Caminha porque veio de barco, de Portugal, e Isaías caminha porque no último trecho da viagem dele do interior para a capital, Rio de Janeiro, ele pega uma balsa. Referência no falar da natureza brasileira e nas pessoas encontradas ao chegar. É uma ironia, porque Pero Vaz de Caminha faz uma descrição positiva da natureza exuberante e do aspecto saudável dos índios, enquanto Isaías Caminha, de Lima Barreto, fica chateado de ver tanta erva daninha, mato ralo, e quanto às pessoas ele pensa que são sujas, cansadas. Outro exemplo de intertextualidade é o conto A Cartomante, de Machado de Assis. O conto começa assim: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, dizia-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. A intertextualidade está em Machado de Assis citar a peça Hamlet de Shakespeare. Nessa peça tem uma frase famosa que diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Rita, protagonista do conto, reproduz a mesma ideia, só que com palavras simples, que o narrador chama de discurso vulgar. Traduzia sem saber Hamlet em vulgar. Paródia é um tipo de intertextualidade
em que se apresenta uma estrutura semelhante à do texto anterior, à do texto original, né, o texto que é parodiado, mas com mudanças que interferem ou invertem o sentido desse texto original. E aí o novo texto ele passa a apresentar um teor crítico, cômico ou até satírico. Desse modo, além de construir-se um novo texto com semelhanças a um anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido. Talvez o texto mais parodiado da literatura brasileira tenha sido Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias. Canção do Exílio diz assim, no início: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Uma das paródias feitas à Canção do Exílio foi feita por Carlos Drummond de Andrade, e uma outra bem famosa foi feita pelo escritor Murilo Mendes, que já no título coloca paródia da Canção do Exílio. Ele repete a forma, minha terra tem, onde, nos 2 primeiros versos, e aí continua o poema subvertendo a ideia original. Ele escreve: Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações. Quer dizer, a ideia original do poema Canção do Exílio é de exaltação da pátria. Quando Murilo Mendes subverte essa ideia, ele está fazendo uma ironia do Brasil, enfim, das pessoas que vivem aqui, dizendo que o Brasil aceita muito o que vem de fora, o que vem do exterior, o que é importado. Macieiras da Califórnia, gaturanos de Veneza. Está fazendo também uma crítica social à militarização do Brasil, quando ele diz os sargentos do exército são monistas, cubistas, são formas de expressão de arte, que se expressam nas artes plásticas, na arquitetura, na literatura também, só que ele associa criticamente a militarização do Brasil, do tempo em que ele escreveu. E os filósofos são polacos vendendo a prestações, a gente pode ler como uma crítica social do estrangeiro, explorando o povo brasileiro, por exemplo. É uma das leituras possíveis. Aqui um exemplo de intertextualidade em texto não verbal, em texto imagético. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Mônica Lisa, de Maurício de Souza. A intertextualidade aparece muito no nosso dia a dia no formato dos memes. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem a intertextualidade de a questão de se usar palavras em português e não ficar usando o vocabulário em inglês, vocabulário estrangeiro, e a intertextualidade com o programa da Bela Gil, um programa de culinária saudável que acontece no canal GNT. A Bela Gil acabou virando meme em diversas situações, porque ela usa muito uma frase nesse programa, que é, você pode substituir algo que daí não é tão saudável, né, que a gente come, é gostoso, mas não faz tão bem para a nossa saúde, por um ingrediente que faz muito bem para a nossa saúde, mas não é tão gostoso. Por exemplo, a Bela Gil falaria, você pode substituir pão por abobrinha. Você pode substituir batata frita por jiló, por exemplo. E aí, aqui nesse meme, você pode substituir budget por orçamento, por exemplo, se utilizando de uma frase que é do programa da Bela Gil, para falar da questão dos estrangeirismos no nosso vocabulário do dia a dia. Pessoal, dificilmente uma questão de prova vai perguntar o que é intertextualidade e ter lá nas alternativas para você marcar direitinho. Ou marque em qual alternativa acontece intertextualidade. Acho pouco provável que caia assim. Mas é importante a gente saber, a gente identificar, para quando a gente está lendo, saber, aqui esse escritor está se referindo àquele outro. O que ele fez? Qual foi a intenção desse escritor em usar outro texto?
Foi repetir a ideia? Foi ironizar? Foi mostrar como está diferente a situação do tempo que o primeiro escritor do texto original escreveu e como mudou? Então é importante a gente, quando identifica uma intertextualidade, parar para pensar por quê? Por que a opção de usar esse texto? Por que a opção de se referir a isso de novo? Ficar fazendo sempre essa leitura crítica. Por hoje eu fico por aqui. Fiquem bem, usem máscara e nos vemos na próxima aula.